Olá, estamos aqui para mais um episódio. Hoje nós vamos falar sobre o lançamento do livro Terapias Integrativas. Estamos aqui com a Cássia, que é uma das escritoras que falou sobre yoga. O lançamento aqui em Porto Alegre foi dia 29 de março, em Porto Alegre. E dia 5/4 foi em Caxias do Sul. Cássia, é um prazer estar aqui contigo de novo. Tu que faz parte desse trabalho da antologia, né? Então, aqui são 17 pessoas, 17 terapeutas, incluindo eu. E tu falou sobre algo muito legal e importante, que nem todas as pessoas têm o entendimento do quais são os benefícios do yoga, né? Então, assim, esse livro, ele tem uma importante missão, digamos assim. Que a ideia foi justamente quando eu me veio assim essa possibilidade de poder fazer um trabalho de organizar essa antologia com as terapias, era justamente informar o que são as terapias integrativas, né? O que ela faz. Então ali diz, é corpo, mente e espírito, que é esse equilíbrio que a gente precisa ter dessas três situações, né? O corpo físico, a mente e Isso. nós enquanto espírito, a parte espiritual. E as terapias fazem muito bem isso. Elas trabalham e complementam também tratamentos a nível da medicina convencional. E a gente, como terapeuta, a gente diariamente vê coisas acontecendo de forma muito legal, muito benéfica. E muitas vezes a gente precisa indicar algo para a pessoa fazer, tanto que vai ajudar no corpo físico e vai ajudar no seu equilíbrio mental, espiritual e emocional. Então, queria que tu te apresentasse e falasse um pouco assim, em que momento a gente pode buscar o yoga, para Uhum, quem é o yoga e, e se tem alguma restrição. Assim, uhum, tal pessoa não pode fazer yoga. Isso não é uhum, indicado para tal pessoa. claro. Sou Cássia Paixão, advogada, instrutora de yoga, também terapeuta e participo dessa antologia maravilhosa aqui com outros 16 terapeutas, né? Falo do yoga porque foi uma prática, assim, dentre aquilo que eu busquei para me auxiliar, né, no autoconhecimento, foi algo que me encantou profundamente, porque consegui, né, não sabia o que ia acontecer, mas me dispus, né, a fazer uma aula experimental. E os benefícios que eu senti já na primeira aula, porque eu tinha crises de ansiedade, então eu já cheguei na aula assim, lutando com a ansiedade, porque eu deu tudo errado no meu planejamento, né? Eu tinha me planejado de uma forma e para chegar até a aula aconteceram algumas coisas. Eu disse, não, eu vou ir, vai ser bom. Eu já tava imaginando algo, né? A ansiedade, ela faz a gente criar, criar, criar. Então, assim, eu já tava imaginando como que seria a aula, enfim, e eu fui. E deu tudo certo. Só que, assim, os benefícios que eu senti já naquela primeira aula foram muito importantes para mim. Porque naquele dia, pós-aula, eu consegui me concentrar mais, eu estava mais disposta, o meu corpo estava ativo, eu sentia, eu disse, nossa, eu nem sabia mais que eu tinha músculo nessa parte do corpo, porque movimentou, então se tu movimentou algo que estava parado há muito tempo, lógico, vai ficar uma dorzinha residual ali, mas é uma dor gostosa, porque, poxa, meu corpo acordou, né? A própria respiração, a sensação de praticar o ar livre é diferente. É bom fazer online, é bom fazer num espaço, num estúdio, é bom. Mas ao ar livre é assim, é algo que tu tá ali te conectando com a natureza, tu tá aterrando ao mesmo tempo, tu tá ouvindo o barulho dos pássaros, tá sentindo o vento movimentar. Então, assim, e lógico, se concentrando para fazer as posturas. Então, o teu corpo, ele tá 200% conectado naquele momento.
E é algo que o yoga, ele precisa dessa conexão, ele precisa desse foco, porque senão a gente causa lesão, né? Não adianta eu tentar fazer uma postura pensando no que eu tenho para fazer daqui 1 hora. O corpo não vai permitir, ele vai travar. Opa, não, eu não vou te permitir fazer tal movimento, tal postura, porque tu não tá concentrado aqui, tu tá Então, voando. funciona também como se fosse uma meditação. Tu tem que estar ali 100% no aqui e agora. 100% no aqui e agora. E, lógico, tem também um momento de meditação, né? Que é mais pro final da aula, a não ser que seja uma aula específica de meditação, que daí é do início ao fim. Mas a aula, ela é programada de uma forma, na minha linhagem, né, que é a linhagem Satyananda, ela tem um rito. Então, ela inicia com mantra, com uma breve meditação, assim, só pra gente centrar no aqui e agora. Depois temos um aquecimento, e aí umas posturas iniciais, aí vai aquecendo para no final ali um treinamento para uma postura invertida, e meditação, e depois entoação do mantra. Então, é uma aula bem fechadinha, assim, que a gente fala. É uma aula gostosa de fazer. Porque ela te centra, tu movimenta o corpo, tu cansa o corpo, né? Tu te desafia. E, ao final, tu relaxa e entoa o mantra. Então, assim, é um combo maravilhoso. Eu gostei muito de fazer a formação. E era algo, assim, que eu comecei a fazer além de preencher o meu tempo, justamente para aliviar as crises de ansiedade, para melhorar o meu sono, porque eu tinha um sono muito superficial, assim, eu não conseguia relaxar durante o sono. Eu acordava muitas vezes durante a noite, então no outro dia, lógico, estava sempre cansada. Então, e aí não ajudava na minha recuperação, né, para me distanciar ou saber lidar com aquela crise de ansiedade. A medicação eu estava tomando, mas fazia é um band-aid, né? Medicação é um band-aid. Não resolvia. Não resolve. Ele vai te mascarar. E eu precisava, então, de um auxílio, de algo que me pudesse levar para um degrau acima, né? Eu queria sair daquele estado que eu estava. Eu queria ir para um degrau acima, e foi com a ajuda do yoga. Né, durante o curso de formação, as pessoas, por isso que eu digo, aonde tu vai indo, se tu vai buscando conhecimento, o próprio ambiente que tu tá, as pessoas que tu tá convivendo. O ambiente faz toda a diferença, ele realmente, ele contribui para uma mudança. Tanto um ambiente para positivo quanto negativo. Quanto um ambiente ruim, ele contribui para coisas ruins, né? Sim. E tu conseguiu perceber, assim, essa mudança em ti? Tu foi buscar o yoga porque tu tinha algumas questões, como tu falaste, né? Ansiedade, tava vivendo um momento que não tava muito legal ali, tava, né, buscando uma transformação, enfim. E tu conseguiu ver isso, essa mudança já? Quanto tempo depois que tu começou a fazer esse trabalho? Olha, já nas primeiras aulas, assim, a gente já tem um choque de realidade, né? Porque a gente tem a parte teórica também. Então, durante a formação teve o período, as aulas eram metade teórica e a outra metade do dia aula prática. Então, na parte teórica era aquele assim, era o choque, né? Nossa, tu ainda tá pensando assim, tu ainda tá com essas crenças limitantes, tu ainda tá achando que tem que ser a tua vontade, o teu eu olhando só para o umbigo, tu não tá te colocando num lugar no universo que tu enxerga que tu faz parte de um todo. E que se tu não tá legal, lógico, a rede que tu tá te conectando também não vai ser legal. A partir do momento que tu tá, eu tô aqui por uma razão, por um sentido, cessa, vai cessando, vai acalmando, serenando. Então, a ansiedade foi diminuindo já ali nas primeiras aulas. Então, em questão de 1 mês, 2 meses, era algo que eu já conseguia controlar muito melhor. E, lógico, aliado com técnica de respiração, né? Então, era a crise de ansiedade, eu sabia que ia me dar uma palpitação, ou minha respiração ia ficar alterada se acontecesse alguma coisa de errado no caminho de casa até a escola dos meus filhos, por exemplo. Se acontecia algo, saísse do controle ali, eu não planejei isso e deu errado, então, já, sabe, parece que o peito fecha assim, a gente não consegue respirar. Não.
respira, calma. Tá acontecendo tudo E exatamente nisso como te tem que ajudou acontecer. também a sair, a querer. É aquela coisa do controle, querendo ou não, né? Sim. Aquela pessoa que tudo tem que ser conforme foi planejado. Uhum. Só que a gente sabe que algumas coisas acabam saindo do planejamento e a gente tem que aprender a lidar com isso também, sem entrar em crise de ansiedade ou culpa ou qualquer uma outra sentimento. E isso Sim. te ajudou bastante. Sim, fez total diferença, assim. Toda a diferença para que eu pudesse, então, subir um degrauzinho a mais e olhar de uma perspectiva diferente, né? A minha reorganização de vida pós divórcio, pós separação, o yoga foi, acho que, o primeiro degrau, assim, Que contribuiu muito para contribuiu. essa mudança, para essa transformação. Exatamente. E isso que eu queria entender também, assim, a pessoa que ela está buscando se como é que eu vou te relacionar melhor com o mundo, com a vida, com as pessoas, dentro das diversas áreas da vida dela, ajuda, o yoga vai te ajudar a fazer esse processo. Ajuda com certeza, porque além acho que o principal é o autoconhecimento, é tu conhecer os teus limites, mas tu pensar, tu validar os teus próprios sentimentos e os teus próprios pensamentos. Tá, o que eu tô pensando? Eu tô pensando que tem que ser assim, que tem que ser assado. Tá, mas e se for de outra forma, se for de uma forma melhor, não pode ser? Então vamos soltar um pouquinho esse controle, vamos emanar uma luz diferente, vamos meditar, porque a gente sabe, somos seres divinos, estamos vivendo uma experiência terreno, uma encarnação, né, de carne e osso aqui, uma experiência humana. E o yoga, ele te facilita esse acesso, vamos dizer assim, essa iluminação, porque é uma busca por uma iluminação, né? Então, ele facilita essa conexão entre o corpo e o espírito, no caso, né? Tu transitar nessas duas situações e acalmando a mente, acalmando a mente, organizando os pensamentos, vendo que não adianta eu ter o melhor emprego do mundo, o melhor salário do mundo, a melhor casa do mundo, o melhor carro do mundo, se dentro de mim sempre vai ter uma falta. Eu tenho que aprender a ser grata por aquilo que eu estou vivendo hoje, por aquilo que eu tenho hoje, pela situação a qual eu estou hoje. Porque tem tanta gente que o sonho, aquilo que a gente está vivendo hoje é o sonho de muita gente, né? E o que a gente vive é uma ferramenta, a gente está criando ferramenta para uma próxima etapa. Então, é assim, mesmo que pareça ruim, ai, nossa, é o fim do mundo. Naquele momento que eu tava vivendo, eu achava, nossa, Mas ele tá te fortalecendo, ensinando para um próximo passo. E isso é perfeito e é muito interessante que as pessoas comecem a perceber desta forma, porque daí tu para de achar que as coisas ruins só acontecem contigo. Sim, ou que tu tá no lugar errado, que tu não merece aquilo, ou que tu merecia coisa melhor. Sim, realmente pode merecer coisa melhor, mas então eu tô tendo isso hoje, vou ser grata por isso. E daí assim as coisas mudam. É uma girada de chave que é incrível, é incrível. Então, muito interessante, porque ele vai fazer com que tu se depare com coisas que tu começa a ter uma autoaceitação. Se nesse momento eu tô passando por isso, é porque isso se veio para mim, é porque eu ainda preciso entender algumas coisas, eu preciso me fortalecer para que eu tenha condições de quando eu der o próximo passo, eu conseguir sustentar aquilo. Exatamente. Porque não adianta tu querer ir direto, né? Vamos dar um exemplo. Tu tá no degrau 1 e tu quer pular pro 10. Tu não tem maturidade o suficiente para se manter no 10. Tu precisa ir pro 2, pro 3, até chegar lá, e aí lá tu vai conseguir se manter melhor, porque toda a experiência que tu passou te fortaleceu. E uma questão que eu vejo muito, assim, os próprios vícios, né?
a gente chega com eu cheguei com ansiedade, com uma compulsão alimentar, assim, que já tava, ou comia muito ou não comia nada. Então, o meu metabolismo tava diferente. E no yoga, como a gente tinha que iniciar as práticas em jejum, a gente tinha que ir em jejum, a gente só tomava café lá por umas 10 horas, 11, que era quase um café almoço ali, né? Então, o meu corpo foi se adaptando àquilo de uma forma diferente. Uma comida mais leve, uma comida, de repente, sem... a gente buscava fazer, então, sem carne, né? Sem proteína animal. E fazer animal. escolhas saudáveis no momento que tu fosse comer, tu ia comer uma coisa mais leve para te seguir nas tuas práticas. Exatamente. E aí isso tu vai levando com consciência pro restante dos outros dias. Então não foi nada assim absurdo, não foi uma mudança. Ai, nossa, hoje acordei um yogi que não come mais carne. Não, eu ainda como carne, mas eu não sinto vontade, eu não sinto necessidade. O meu corpo não sente mais necessidade de comer carne. Eu como, assim, tem que preparar alguma coisa, vai ter carne, ok, vou comer, mas não que eu posso passar 4, 5 dias sem ingerir nada de proteína animal. Uhum. Então, são coisas, são mudanças que vão acontecendo naturalmente, sem ser brusco, e eu não me cobro por isso. Nas aulas, eu tive alunas que me questionaram, ai, prof, mas tu come carne ainda? Nossa, mas, gente, assim, ó, respira, vocês estão iniciando a aula do yoga, vocês podem chegar num nível vegano, no nível vegetariano, mas sem um prazo, sem uma cobrança. Sem se cobrar tanto. Sem uma cobrança, isso tem que ser algo que a mudança para ser verdadeira, ela tem que não é de hoje para amanhã, tem que ser com consciência e às vezes é um pouquinho mais demorado. E aí tu vai no mercado, tu vai escolhendo coisas, tu vai experimentando coisas diferentes, tu vai agregando temperos na tua comida, na própria preparação do alimento, né? A gente aprende a entoar mantras. Então, tu tá cozinhando ao mesmo tempo que a gente tá treinando a entoação dos mantras. Os mantras, eles têm um poder energético maravilhoso. Então, um poder de cura. Tu tá entoando mantra e preparando teu alimento, tu tá impregnando aquele alimento daquela energia. Então, para quem tu oferecer, aquela pessoa vai receber aquilo. E ela não precisa acreditar para aquilo fazer efeito, entende? Sim. Então, é algo maravilhoso. Foi fantástico, realmente, passar pelo processo da formação do yoga e poder plantar esse livro. Eu tenho para mim um carinho especial, que para mim ele é um potinho de sementes, assim, né? E são várias sementes. É a semente do yoga, é a semente da radiestesia, dos florais, do reiki, da apometria, da desobsessão terapêutica. São várias sementinhas. E tu vai olhar ali, assim como tu vai no mercado e escolhe um temperinho hoje, amanhã tu vai escolhe outro, lê. Tu não precisa ler ele de cabo a rabo, sentei e li. Não, lê, pensa, reflete sobre aquilo que tu leu. Né? Tenta entender aquela terapia e busca, daqui a pouco tem rede social lá, busca, tem vídeo, tem YouTube, sabe, tem série. E cada pessoa pode buscar aquele tipo de terapia, método ou técnica de acordo com o momento que ela está vivendo. Momento, exato. Então, às vezes o momento é para o yoga, às vezes o momento é para um reiki, às vezes o momento é para uma limpeza energética. Então, e tudo pode ser buscado e entendido porque está aqui dentro desse livro. Exato, são as sementinhas, o que a gente vai plantar, né? O que a pessoa escolhe plantar dentro de si vai fazer muita diferença. Porque isso abre a nossa visão, expande a nossa consciência. E depois que expandiu a consciência, não tem mais como voltar, como regredir e ser como era antes de ler ou de ter um pouco de conhecimento. E uma coisa que está acontecendo, e acredito que tem a ver com esse novo momento, né? A gente sabe que estamos passando por um momento de transição, a espiritualidade está se mostrando, a gente vai ter que buscar, querendo ou não, porque as coisas vão ficar cada vez mais reverberando, e a gente está agora, não sei se tu sabe, Cássia, em maio vai começar a vigorar aquela lei, é tipo uma ampliação da NR1, que é uma lei que diz que está trazendo
uma consciência para as empresas que elas precisam ter profissionais que trabalham dentro da saúde mental, seja terapeuta, seja psicólogo, Sim. pessoas que façam um trabalho com os funcionários daquela empresa para que amenize o estresse, a depressão, o burnout e coisas que estão realmente prejudicando. Então, isso é um momento muito bom para quem trabalha dentro das terapias, quem já está fazendo esse trabalho, vai ter uma oportunidade de poder entrar nas empresas. Claro, tem regras, tem algumas questões ali a nível realmente de exigência, mas é um momento de ampliação e conhecimento cada vez mais. Então, esse livro ele vai trazer a possibilidade de, inclusive, as empresas estudarem que tipo de profissional eu quero aqui dentro dessa empresa para ajudar os meus funcionários. E daqui a pouco, se o funcionário, o empregado não quiser, isso aqui é balela, isso aqui não é para mim, eu quero, tô caindo fora. Porque não quer ampliar a consciência, não quer crescer, não quer se desenvolver. E talvez não seja mais o perfil daquela empresa. Exatamente. Né? Para aquela empresa, aquele cidadão, então, assim, funcionário. As mudanças estão acontecendo, né? E eu sou muito, muito convicta, assim, que os dispostos se atraem. Então, nesse movimento ali, quem tiver afim permanece, quem não tá, vai ser pela tangente, vai buscar outro caminho. A trajetória precisa ser boa, precisa ser leve, precisa ser agradável, né? Então fica a dica aí, né? Esse livro, Terapias Integrativas Corpo, Mente e Espírito, é uma obra literária, uma antologia escrita por 17 terapeutas com diversas técnicas, métodos e terapias, enfim. Então, Cássia, estamos chegando ao fim. Mais uma vez, obrigada pelas informações que tu traz, né? Que agradeço. Hoje, falando um pouquinho mais novamente sobre yoga, porque não é algo que está escrito em todos os lugares. Tem pessoas que acham que yoga não é para todo mundo, que yoga é uma coisa cara, é uma coisa que não é isso. Hoje a gente sabe que tem yoga presencial, tem yoga online, como tu falaste ali. Tem yoga para criança, para todas as faixas etárias, né? Não tem contraindicação. Até muito pelo contrário, pessoas que têm problemas cardíacos, que têm alguma deficiência, alguma restrição de mobilidade física, pode fazer, porque os exercícios, as posturas podem ser adaptadas. E principalmente o yoga trabalha a mente e o espírito. O corpo é um mero detalhe ali, né? O corpo é um resultado. O corpo é o resultado. Uhum. Muito bem, então, Cássia. Muito obrigada mais uma vez. Que a gente possa estar aqui num outro momento falando mais sobre não só o yoga, mas as terapias, o equilíbrio, que esse é o objetivo desse podcast, buscando o equilíbrio. Então, pessoal, muito obrigada, até a próxima. Se puderem compartilhar, se puderem mandar isso para os seus amigos, conhecidos, família, e que cada vez mais pessoas possam se inscrever e também comentar assuntos que gostariam que a gente trouxesse aqui para falar de uma forma mais ampla, trazendo profissionais falando sobre esse assunto. Então, para nós vai ser muito bom. E também o esclarecimento para as pessoas que estão aqui, né, nos vendo sempre, que nos acompanham. Então, pessoal, muito obrigada e até a próxima. Até.